Numa evidente dificuldade para o Ministério da Fazenda fazer valer seus planos para o IOF, ficou para domingo a apresentação das medidas alternativas para a elevação do imposto, com o objetivo de garantir mais receitas ao governo. Numa longa reunião no Palácio da Alvorada esta tarde, com a presença do presidente Lula, dos presidentes da Câmara e do Senado, do vice Geraldo Alckmin, dos líderes do governo no Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que houve um alinhamento em relação às medidas, mas antes de anunciá-las, seria preciso ter uma reunião com os líderes dos partidos no Congresso. O resultado da reunião frustrou quem esperava o anúncio das medidas nesta terça-feira. Depois de mais de 2 horas de reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, a expectativa era grande para o anúncio das novas medidas fiscais. O ministro da Fazenda chegou para a coletiva de imprensa com os presidentes da Câmara e do Senado, líderes do governo e os ministros Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin. Mas as propostas para substituir o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que não é aceito pelo Congresso, ficou para depois. Houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, né, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Na semana passada, o presidente da Câmara disse que o país não suporta mais aumento de impostos e deu 10 dias para o ministro da Fazenda apresentar propostas alternativas às mudanças no IOF. Hoje, Hugo Mota foi mais otimista. Disse que os chefes dos poderes estão em sintonia para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes para que a partir daí montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas para que a partir daí possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o diálogo entre governo e parlamento, mas lembrou da reação do Congresso contra o decreto que aumentou o IOF. Hoje nós temos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, algumas propostas de deputados e senadores para que o Congresso avalie a possibilidade de um PDL para derrubar o decreto do IOF. O fato concreto é que antes de qualquer disputa ou narrativa política que possa vir a ensejar a constante conflagração entre a sociedade brasileira, o governo federal e o poder legislativo, nós estabelecemos um diálogo proposto, e quero fazer um registro, ministro Haddad, pelo presidente Hugo Mota. Mais cedo, antes da conversa no Palácio da Alvorada, o presidente Lula negou que a equipe econômica errou no encaminhamento da proposta de ajuste fiscal, mas reconheceu a falta de diálogo entre os poderes. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. É isso que a gente tem que fazer. Essa discussão que eu acho que a gente tem que fazer com as lideranças é porque nós precisamos dar um voto e um crédito aos nossos líderes. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar alguma coisa para lá sem conversar com eles. A equipe econômica do governo anunciou na última sexta-feira o congelamento de 31 bilhões de reais do orçamento do Executivo e contava com 20 bilhões de arrecadação extra com o aumento das alíquotas do IOF. As medidas que serão apresentadas aos líderes no Congresso precisam garantir esses 20 bilhões em caixa. Antes da reunião, o ministro Haddad adiantou que as novas medidas devem contemplar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei e possivelmente uma medida provisória que entre em vigor imediatamente. O tema é importante, por isso eu converso com os nossos analistas Caio Junqueira e Jussara Soares. Jussara, boa noite. Começo com você.
porque, como eu falei, o tema é importante e não apenas porque essa tentativa de mexer no IOF representa muito dinheiro para um governo que precisa de dinheiro neste momento, precisa de receita neste momento, mas também porque está em jogo a imagem do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E até para saber, eu te pergunto como é que está o apoio do presidente ao trabalho do ministro neste momento em que essa discussão do IOF vai e volta, Jussara. Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Márcio, o presidente Lula, nessa coletiva, ele defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou demonstrar ali o respaldo ao trabalho do ministro, disse que, até respondendo uma pergunta da repórter aqui, nossa colega Marina Demore, disse que Fernando Haddad não errou nessa negociação ali, ao anunciar essa medida alta do IOF. Por outro lado, é aquele jeito, elogia, defende, mas tem uma crítica ali subentendida quando o presidente diz que o ministro, no afã de dar uma resposta rápida, não negociou muito. E aí o presidente Lula faz uma cobrança de diálogo, falando, olha, a gente viu ali o áudio há pouco, né, a fala do presidente Lula dizendo, olha, precisa conversar com as lideranças, precisa estar mais próximo do Congresso. Então, quando o presidente, ele dá esse retorno, quer dizer, dá essa declaração, ele respalda Haddad, mas faz um ponto ali na atuação dele. Ele disse que indica sim, aí a gente vem esclarecer também aquela que tinha uma dúvida no governo, porque o Palácio do Planalto, na semana passada, dizia o seguinte, que essa medida do Haddad foi enviada de um modo que a Casa Civil não tinha entendido direito, não teve tempo de detalhar, de entender os detalhes, a comunicação também, a Secretaria Especial de Comunicação também dizia que não tinha ali medido o impacto dessa alta do IOF. Pois bem, então hoje o presidente Lula refaz isso, respalda Haddad nessa decisão dele, mas cobra uma atuação mais próxima do Congresso. E aí, não é à toa que o presidente Lula sai dessa entrevista coletiva e vai para o Palácio do Alvorada, em que está Fernando Haddad, o vice Geraldo Alckmin, os líderes do governo e principalmente, né, os chefes da Câmara e do Senado. Uhum. Importante dizer, e essa entrevista coletiva ao final, que foi uma entrevista coletiva que eu confesso, Márcio, que acompanhando aqui ao longo do dia, foi um dia que mobilizou aqui todos os repórteres em Brasília, fica aquela sensação de que não aconteceu uma coletiva, né? Porque nada foi anunciado, o que serviu para dizer para Haddad o seguinte, olha, tenho algumas medidas, ele já disse que vai apresentar ali, que pode apresentar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, um projeto de lei também, mas ele diz que tudo vai ser detalhado nos próximos dias para o Congresso e tem essa expectativa de uma reunião no próximo domingo, para tentar avançar com essa alternativa à alta do IOF. Bem, depois do puxão de orelha do presidente dizendo que precisava conversar mais com o Congresso, foi o que o ministro Haddad disse que vai fazer aí nesta semana, né, para apresentar aí uma alternativa a essa alta do IOF que tem custado caro para o governo. E o clima de frustração acabou sendo alimentado pelo próprio ministro Haddad, que disse que queria anunciar logo essas medidas antes da viagem do presidente Lula à França, e não aconteceu. Caio Junqueira, boa noite. Era esperado que Congresso e governo não chegassem a um acordo nesta terça-feira? E, claro, o que esse adiamento até pelo menos domingo, que tipo de expectativa que isso vai gerando? Boa noite. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, o que está acontecendo é um choque de agendas. O Poder Executivo, o Palácio do Planalto, o ministro Fernando Haddad, a equipe econômica, defendendo uma agenda mais expansionista, né, e uma busca de um equilíbrio fiscal por meio de um aumento de receita, que significa aumento de imposto, que significa aumento de tributos, e do lado do Congresso Nacional, defendendo uma agenda mais liberal, mais liberalizante, que o governo corte os gastos, que o governo aponte uma agenda estruturante para 26, para 27, para 28, porque as próprias contas do governo sinalizam até um colapso das contas públicas a partir de 2027. Então, se um defende uma coisa, outro defende outra coisa, fica difícil de ter esse acordo. Isso já havia sido sinalizado quando, na semana passada, na quinta-feira à noite, houve aquela reunião também na residência oficial, salvo engano, ali da presidência da Câmara dos Deputados, e não houve uma definição. Uhum. E aí jogou-se para 10 dias. O Haddad, eu havia sentido que estava mais otimista em uma conclusão, em algo que ele apresentasse um pacote hoje e ele fosse aceito
pelos presidentes da Câmara e do Senado, mas isso não aconteceu, porque justamente tem havido um choque de agendas. E nas questões que são excepcionais, por exemplo, nas propostas que o Fernando Haddad sugere ao Congresso que embutem corte de gastos, por exemplo, supersalários, por exemplo, revisão da Previdência dos militares, o Congresso não aceita. E no que o Congresso Nacional sugere que o governo faça para rever uma agenda expansionista, o Congresso também não ajeita. O Congresso também não aceita, por exemplo, rever emendas parlamentares. Então fica difícil chegar a um acordo. Essa conversa de adiar até domingo, hoje é terça-feira, e a gente não está tratando de bobagem, a gente está tratando talvez do principal tema no Brasil hoje, nessa semana, que são as contas públicas ameaçadas de colapso. Assim, você jogar para 5 dias, né, e sair dali sem ninguém saber, né? Os repórteres econômicos, os repórteres políticos não sabem ali como foi essa reunião. O que a gente sabe é que ela não deu resultado, tanto que nada foi anunciado depois. Essa conversa de, vamos checar com os líderes, não. O presidente da Câmara e do Senado, eles sabem a percepção dos líderes. E a percepção dos líderes foi repassada ali ao Haddad, ao Jacques Wagner, a Gleisi Hoffmann nessa reunião, de que o que o governo estava oferecendo o Congresso não aceitava. E agora vamos pelo menos aí aguardar até domingo para ver se novamente tem uma solução. Mas é um choque de agendas, um defendendo uma coisa, outro defendendo outra, e aí não tendo uma solução final para esse caso, Márcio.